Leitura diária. Gênesis 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os teus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos, as suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram ao Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinsrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva, que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais
os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então disse José aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanho e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Amém? Para refletir, nesse capítulo mostra a ida de Jacó e toda a sua família ao Egito. Mostra também o reencontro de Jacó e José, depois de muitos anos de separação. José foi vendido por seus irmãos aos comerciantes ismaelitas, que por sua vez o repassaram como escravo no Egito. Com isso, os irmãos de José deixaram que Jacó pensasse que José havia sido devorado por um animal selvagem. Então, inicia-se esse capítulo justamente mostrando a partida da casa de Jacó, da terra de Canaã, rumo ao Egito. Antes, porém, Jacó passou em Berseba e ali ofereceu sacrifício a Deus. Berseba era o lugar onde Abraão e Isaque e o próprio Jacó tinham adorado ao Senhor em outras ocasiões. O texto bíblico de Gênesis ainda diz que em Berseba Deus falou com Jacó em visões à noite. Aquele era um momento decisivo, pois a família da aliança estava partindo da terra prometida. Mas Deus reafirmou as promessas da aliança e garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada no Egito. Deus cuidaria dos descendentes de Abraão no Egito e ali haveria de fazer deles uma grande nação. O Senhor ainda prometeu que faria os israelitas subir do Egito e confortou Jacó dizendo que seu querido filho José estaria ao seu lado no momento de sua morte. Levantou-se Jacó de Berseba e partiu com toda a sua família para o Egito, nos carros que Faraó disponibilizou para levá-los. Gósen ficava localizada na área nordeste da terra do Egito e tinha as características adequadas para suportar os rebanhos da casa de Jacó. Mas aquela área também era propícia para manter os israelitas mais afastados dos negócios egípcios. O autor bíblico não fornece nenhuma explicação do porquê os pastores de rebanho eram abomináveis aos egípcios. É provável que essa observação faça referência apenas aos pastores estrangeiros, pois os egípcios também tinham rebanhos. Possivelmente, isso tinha a ver com os costumes alimentares dos pastores hebreus que comiam animais que eram sagrados para os egípcios. Seja como for, Gênesis 46 mostra que o isolamento dos israelitas em Gósen foi providencial. Ali eles poderiam se desenvolver como nação e não seriam assimilados
pela cultura egípcia, caso contrário, eles perderiam sua própria identidade. Amém? Fique conosco. Acione o sininho das notificações para continuarmos juntos. Um grande abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.